Graças a Deus. Glória a Deus. Sabemos, meus irmãos, que tem momentos nas nossas vidas que a dificuldade, ela bate na nossa porta, assim. E sentado ali, o Espírito de Deus falava no meu coração Glória a que Deus. muitas pessoas passam por momentos difíceis. E é normal nós, como conhecedores e servos de Deus, passar por esses momentos. Então, antes de tudo, meus irmãos, abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você hoje. Nós sabemos, meus irmãos, adentrando na palavra, que o nosso Salvador Jesus Cristo, ele foi enviado com o propósito de nos dar a salvação. Por amor, por obediência a Deus. Jesus, ele desceu do céu, se despiu da sua glória, para que hoje nós pudéssemos estar aqui sentados. Aleluia. Então não é um fiozinho qualquer que vai nos impossibilitar de dar glória ao nome dele. Porque às vezes, meus irmãos, está calor, nós reclamamos. Então já vou abrir um grande parênteses aqui e dizer que nós reclamamos demais. E quando está calor, nós reclamamos de vir para o culto porque está calor. Quando está frio, nós reclamamos de vir para o culto porque está frio. Quando está chovendo demais, nós reclamamos por causa da chuva. E em qual momento nós paramos e olhamos para a natureza que Deus criou e dizemos: Deus, Tu és perfeito. Em tudo que o Senhor criaste, Tu és perfeito. Então, ao invés de nós reclamarmos, vamos agradecer mais. Porque nós observamos a passagem que nós lemos e nós vamos entender no decorrer desta mensagem que Jesus, ele, nesse momento, após um grande milagre, melhor dizendo, que Jesus fez para a multidão, nós vemos que no capítulo anterior, Jesus ensina e também Jesus vai fazer um grande milagre. Ele vai alimentar uma multidão de cerca de 5.000 homens, ele vai multiplicar o pão, ele vai multiplicar os peixes, ele vai então saciar a fome daquele povo que seguia, aqueles que estavam atrás dele, procurando algo espiritual. Então nós, lendo a palavra de Deus, nós começamos a observar muitas coisas. Então Jesus aqui, nesse momento onde nós lemos, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Mas por que ele disse isso? Porque, como eu disse, se voltarmos um pouquinho atrás do texto, nós vamos ver que tinha uma grande multidão. Jesus, ele vai saciar aquela grande multidão com pão e peixe. Então Jesus vai se retirar. Primeiramente, os seus discípulos vão retornar para Cafarnaum. Eles estavam em Tiberíades, eles vão retornar a Cafarnaum. E Jesus, ele vai seguir então após. Jesus anda pelas águas. E ele retorna então. E aquele povo que acabara de ouvir as mensagens de Jesus e se fartar no pão, eles vão perceber que Jesus não está mais ali com eles. Então eles vão pegar os barcos e vão ir atrás de Jesus. Só que lendo aqui, meus irmãos, no versículo 22, no capítulo 6, nós vemos que esse povo vai até Jesus. Mas eles não vão com o intuito de adorar a Jesus, ou a dizer para Jesus que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele é o Filho de Deus, não. Eles vão se deslocar de onde eles estão e vão ir até Jesus em busca de comida da carne, em busca de alimento carnal. E Jesus, já quando vê eles se aproximando, Jesus já vai indagar e dizer: vocês vêm até mim através de alimento carnal, através do pão que eu dei a vocês. Eles não entenderam o real motivo e o propósito que Jesus estava na terra. Eles não entenderam o real motivo da vida de Jesus, que era a nossa salvação. Eles buscavam a Jesus por milagres terrenos, por coisas terrenas. Eles não entenderam qual era o verdadeiro significado da vinda de Jesus. E nós que aqui estamos nessa noite, nós entendemos o sacrifício que Ele fez por nós. Nós valorizamos cada gota do seu sangue e cada chicotada que Jesus levou naquela cruz, porque é culto de missão. É importante falar então do autor de tudo, Jesus, o pão da vida. Aleluia. Então Jesus, ele já vai
dar de encontro com essas pessoas falando que o que eles querem não está alinhado com o propósito que o Jesus pode dar para eles. Que eles buscam coisas terrenas, coisas materiais, coisas passageiras. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que eles precisam, ou melhor, nós precisamos buscar uma vida espiritual estabilizada. Porque Jesus mesmo disse, buscai primeiro o reino e as demais coisas. Essas coisas serão acrescentadas. Coisas terrenas vêm com o tempo, através de como o nosso querido irmão testemunhou, o trabalho. Mas o centro de tudo isso é Deus. Então, quando Deus está no centro da nossa vida, do nosso trabalho, de tudo que nós vamos fazer, nós somos abençoados, porque Deus não é injusto. Agora, quando nós buscamos a Ele somente por coisas passageiras, por coisas materiais, Deus conhece o coração e Ele olha e diz, não posso abençoar. Não por Ele ser mau, mas porque Ele sabe que o que nós estamos buscando muitas das vezes não está alinhado no propósito. Então é necessário nós ter uma vida espiritual ativa. Então Jesus vai trazer uma palavra um pouco dura para aqueles que ali estão. E como todo ser humano ele é limitado e não consegue entender muitas das coisas, nós vemos que no decorrer da passagem, o povo ele vai questionar sobre o pão que Moisés deu lá no Egito, quando eles saíram do Egito e estavam no deserto, melhor falando. Eles vão comparar esse pão de Moisés com o que Jesus falava. Então Jesus vai dizer que o pão que Moisés deu não era o verdadeiro pão que vinha do céu. Porque Deus enviou o verdadeiro pão, que era Jesus, que estava ali, na frente deles, falando, instruindo, e eles não estavam aceitando. E nós, quantas vezes nós vamos para o culto e não aceitamos a mensagem? Quantas vezes nós vamos para o culto e não aceitamos a maneira como o irmão ou a irmã louvou? E esquecemos que o autor de tudo isso é Jesus. Então, independente de quem pregue ou quem cante, é para Jesus, não é para inflar o nosso ego ou para dizer coisas que nós queremos ouvir. Porque nós vemos que Jesus ele pregava com autoridade e ele não estava preocupado em passar a mão do pecado, em passar a mão na cabeça de pessoas que estavam tendo uma vida errada, não. Jesus ele veio com autoridade divina de Deus, o próprio Pai, o Deus encarnado, para pregar contra o pecado. Ele desceu para nos mostrar o caminho e dizer, é necessário que vocês neguem a si mesmo e me sigam, tomem a cruz de vocês e me sigam. Porque o evangelho que Deus tem para nós, que Jesus tem é esse, é negação da nossa vida, da nossa carne e aceitação do que é espiritual. Então quando nós entendemos isso, nós começamos a ver a vida de outra forma. Nós começamos a olhar para Deus de uma maneira diferente e entendemos que podemos sim passar por momentos de aflição. Podemos sim subir nesse altar com o nosso coração quebrado. A nossa vontade às vezes não é nem estar aqui. Mas nós vem mesmo assim. Adentramos no templo mesmo assim. Chegamos na casa de Deus mesmo assim. Oferecemos a Deus a nossa adoração mesmo assim. Porque nós entendemos o real motivo que o pão da vida desceu. Para nos salvar de nós mesmos. Porque às vezes dentro da nossa mente tem tantas coisas acontecendo, tantos problemas na vida nossa, e às vezes nós nos esquecemos que Jesus está no céu. Ele já ressuscitou e Ele está à direita do Pai. E às vezes o inimigo tenta nos sufocar com os problemas da vida. E a dúvida então começa a entrar no nosso coração. E nós esquecemos que Jesus, Ele triunfou sobre a morte. Jesus, Ele foi tentado sim como humano, mas Ele se sobressaiu. Ele venceu todas as coisas. Então se Ele venceu, nós também podemos, porque estamos seguindo a Ele. Então eu não sei como você entrou nessa noite aqui neste lugar, mas eu sei que você pode sair diferente, porque o pão da vida está aqui, e Ele te trouxe para dizer que está cuidando de tudo. Não deixe a dúvida entrar, como essas pessoas, como essa multidão, pensando
focado em algo que aconteceu lá no passado, ainda no deserto. Por que pensar no deserto? Se Deus está com você no cenário de agora, por que pensar no pão que Deus proveu no deserto? Deserto é passageiro. Deserto não é moradia, é passagem. Deserto não é para você fazer uma casa, é para montar tenda, mas está pronto para zarpar. Eu estou sentindo Deus aqui. E foi uma luta para mim chegar nesse lugar, meus irmãos. Mas eu tinha no meu coração que Deus tinha algo para nós e Ele tem. Então eu vou liberar uma palavra. Você vai sair daqui hoje transformado por essa palavra. Eu já estou sentindo Deus aqui. O frio já foi embora. Ei, Jesus. Então não vamos pensar no passado, mas vamos olhar para o presente. E não vamos se preocupar com o futuro. Porque o nosso futuro é incerto terrenamente falando, mas espiritualmente falando, o nosso futuro é certo, porque Deus vai nos salvar. Então não vamos olhar para trás e ficar se lamentando, ou questionando a Deus do porquê aconteceu tal coisa, ou porquê tem acontecido, mas vamos olhar para a palavra e dizer: o pão da vida desceu do céu, nos instruiu no caminho, deixou a palavra, então eu pego a minha cruz e eu sigo Ele diariamente, eu nego a mim mesmo diariamente, porque eu sei que lá no céu, quando eu adentrar pelos portões, eu vou me encontrar com Ele e eu vou poder abraçar Ele, porque é Jesus que é o nosso Salvador. Eita, eu estou sentindo uma graça no lugar. Ei, Jesus. Jesus instrui a multidão a não pensar nisso como algo terreno, mas em algo espiritual. Porque o alimento que Deus tem é aqui na alma, que penetra dentro da gente e faz nós nos transformar. E como eu disse, é normal nós nos frustrar muitas das vezes. O Espírito de Deus fala ao meu coração que muitos têm se frustrado no meio do caminho. E nós olhando na Bíblia, irmãos, aqui mesmo na passagem, nós vemos que os próprios judeus, líderes religiosos, se frustraram com Jesus. Como assim, irmão? Porque eles imaginavam que Jesus ia vir como um guerreiro, como Davi, como libertador do povo, com espada, com guerra, com sangue. Então tinha grandes conflitos religiosos, políticos, sociais, com a aceitação da vinda de Jesus. Como que o Salvador de todo mundo nasceria numa manjedoura? Eles não aceitavam isso. Judas foi um que não aceitou, por isso traiu, por isso vendeu. Então quando ele viu do tamanho da besteira que ele fez, ele se acaba com sua vida, porque ele viu que ele fez algo que não deveria ter feito. É mais profundo do que nós pensamos. Não é apenas um traidor, não. Ele se frustrou, porque pessoas frustradas tomam decisões erradas. Então, para você jovem, que tem no seu coração a sede de servir a Deus, não se frustre se algo der errado hoje na sua vida. Não se frustre se um relacionamento não der certo hoje, porque no amanhã Deus conhece a sua vida. Então é melhor chorar aos pés dele hoje do que amanhã ou depois estar chorando sozinho. É melhor passar a manhã hoje e amanhã estar glorificando a Ele junto com a família, do que tomar decisões hoje e amanhã estar sozinho. Então não vamos seguir a linha de raciocínio dessa multidão. Vamos olhar para a palavra e entender que o que Jesus está fazendo vai além do que nós pensamos. Não vamos colocar barreira entre nós e Deus, porque entre Deus e nós não tem barreiras, exceto o pecado que nós mesmos causamos.
pecamos, nós mesmos causamos essa separação. Quando escolhemos o pecado, quando escolhemos os desejos da carne, quando escolhemos passar por cima da liderança, ou quando escolhemos não obedecer os nossos pais. É isso que acontece, jovem. Quando nós colocamos essa barreira entre nós e Deus. Porque Deus, Ele quer salvar a todos. Porque Jesus morreu por todos. Então vamos ter no nosso coração essa chama. De não trocar a nossa vida com Jesus por vidas terrenas, passageiras. Momentos de prazeres que vão acabar um dia. Aleluia. Porque vale a pena servir a Jesus. E às vezes, irmãos, nós passamos por umas coisas que nós não entendemos. Eu passei por um vale esses tempos, que eu pensei, meu querido, que eu não ia sobreviver. É o vale da sombra da morte. Literalmente. Irmãos, eu entrei em uma crise tão profunda de ansiedade. E eu, conhecedor da Bíblia, como todos nós leitores, falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou num vale agora. Aí eu lembrei de algo que Deus falou para mim lá no passado. Aí de ti se sair da minha presença ou da minha direção. Eu não saí da presença, mas saí da direção. Então Deus olhou para mim e me avisou. Mas eu tomei a decisão errada, na hora errada. E eu passei por um deserto tão grande que eu pensei que ia perder tudo. E Deus manda eu falar isso hoje, para você se ligar. Que Deus, Ele é justo. Justo. A justiça de Deus reina. Então quando nós achamos que sabemos tudo, é ali que mora o perigo. Ei, Deus está indo por outro caminho aqui, meus irmãos. Eu imaginei que seria diferente, mas que seja feita a vontade dEle. Lembra de Judas? Uma pessoa influente, conhecedor das Escrituras, mas se frustrou e escolheu o caminho errado. E nós sabemos o que espera as pessoas que praticam sua própria morte. Não herdam o reino dos céus. Porque quem tira a vida, a não ser Satanás? Porque Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então, meus irmãos, vamos ter na nossa mente isso, que com Deus nós temos vida. Fora disso é morte, é declínio. Então vale a pena muitas das vezes nós parar, analisar, observar o cenário e dizer: Senhor, me conduza, para nós não tomarmos decisões erradas, para nós não fazer como a multidão, ficar preso em algo que aconteceu no passado e não poder entender o que estava acontecendo ali entre eles e Jesus. Jesus instruía o povo não aceitava a palavra. Eles questionavam e dizendo: como pode alguém que tem um pai carpinteiro, uma família humilde? Eles estavam olhando para as coisas terrenas, a aparência de Jesus. E Jesus ali com a vida eterna oferecendo para eles, e eles não aceitavam. Porque estavam tão preocupados com a aparência, com o cenário, com o que estava acontecendo, e não estavam abrindo os olhos espirituais para entender que quem estava na frente deles era o próprio Deus. E às vezes nós, meus irmãos, chegamos em uma situação que não entendemos nada, e ao invés de adorar, nós reclamamos, e não vemos que a saída está bem ali naquela porta, é só adentrar por ela. Por isso Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida, para que as pessoas entendam que só Ele pode dar o que realmente a alma necessita. E que se alguém comer desse pão,
mais terá fome. Ele aqui está apontando para o sacrifício na cruz. Este versículo nada mais é do que Jesus dizendo: eu vou morrer por vocês, eu vou me entregar por vocês na cruz do Calvário. E quando vocês aceitarem a mim, o meu sacrifício, o meu sangue derramado, então vocês terão parte comigo. Então vocês serão meus filhos. Eu serei o Salvador de vocês. Mas para isso precisa aceitar o que Ele está fazendo, o que Ele está dizendo, o que Ele está me ordenando. Então que nós venhamos ter esse discernimento de entender que o que Jesus fez na cruz por nós não foi algo passageiro, não foi algo momentâneo, que amanhã ou depois passou. Já passou 2000 anos e não tem como negar que Jesus andou na terra. Não tem como negar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E todos que se levantaram contra pereceram. Porque essa palavra aqui, ela se renova, ela se transforma, e a cada dia é um maná novo para a nossa alma que nos transforma. É normal sim, muitas das vezes passar pelo vale, mas lembra do pão da vida que desceu do céu. Quando estiver passando em um momento de dificuldade, lembre da cruz. Quando tiver em um momento de dúvida, lembre da cruz. Porque se Jesus tivesse duvidado em um momento da sua vida, do seu ministério, e de que o Pai estava com Ele, hoje nós não estaríamos aqui. Então quando a dúvida vir bater na sua porta, estende a mão e diga: em nome de Jesus, sai agora. Quando o esfriamento espiritual quiser tomar conta do seu coração, estenda a mão e diga: em nome de Jesus, sai agora. Quando Satanás apresentar para você, jovem, algo que aparentemente é bom, abra os olhos espirituais e diga: em nome de Jesus, eu só aceito o que o papai tem para mim. Porque eu olho para a juventude, como jovem também, e eu não vejo apenas jovens, não. Eu vejo pessoas que louvam o nome do Senhor. Eu vejo os cantores, pregadores, músicos, vasos na mão do oleiro. Só que às vezes, para o vaso ser cheio, é preciso ele ser quebrado novamente. Ei, Jesus, eu vou para onde Jesus manda. E às vezes, irmãos, o vaso já está quase pronto. Lembra de Jeremias? E acontece do vaso se quebrar na mão do oleiro. O vaso não cai. O vaso não se quebra porque quebrou sozinho. Não, é na mão do oleiro. Porque tem processo que dói na alma. Oi, Jesus. Deus vai revelar um mistério. Que tem processos que machucam aqui dentro. E nós ficamos: Senhor. Fica aquele ponto de interrogação na nossa mente. Aí Deus pega o vaso e começa novamente todo o processo. Aí Deus começa a modelar o vaso tudo novamente conforme Ele quer. Novamente, do começo até o final. Então, até o vaso ser formado ali como o oleiro quer, ele precisa ser esmagado, modelado. E após ele ficar pronto, tem um tempo em que ele precisa ficar no anonimato. Para que o barro se seque. Porque se pegar e colocar na vitrine, não vai dar certo. Pode ser que rache, pode ser que os raios do sol rachem ele. Então é necessário que ele fique um pouco lá no anonimato, sabe? Esquecido, para secar. Mas após isso, o oleiro vai e pega e traz até a vitrine. Agora todo mundo
que passa na frente da olaria vê um vaso ali. Então deixa eu dizer para você, se você ainda não entendeu, eu não sei se você está se sentindo sozinho, eu não sei se você está em um momento delicado, eu não sei se você se encontra sozinho e abandonado. Lembra dessa passagem em que você está na olaria de Deus e que você pensa que está sozinho, mas o oleiro lá do céu está olhando para você dizendo: não é tempo ainda de ser colocado na vitrine, não é tempo ainda de ser colocado rosas dentro, não é tempo ainda de encher o recipiente, não é tempo ainda de sair para ser vendido, mas na hora certa, no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. E quem pensa que não é, vai ter que olhar na vitrine e entender que é que faz, porque eu capacitei. Então vou liberar uma palavra, só pega se tu quiser. O Senhor está fazendo algo em sua vida e você não entende hoje, mas amanhã ou depois você vai entender. Amanhã ou depois você vai se levantar e você vai ver que o cenário mudou. O cenário já não é mais de morte, o cenário já não é mais de angústia, mas o cenário agora é que o pão da vida entrou na sua casa, é que o pão da vida entrou na sua família, e aonde tinha morte ele soprou vida, aonde tinha tristeza ele soprou alegria, porque a presença dele te toca, porque a presença dele te renova, porque a presença dele todos os dias, através do Espírito Santo, entra dentro do seu coração e faz você ser novo. Deixa-se. Deus chegou no vaso porque Ele quer falar com gente aqui hoje. Eu só sigo com o Espírito Santo fala, eu estou sentindo Ele aqui. Eu vou dar lugar aqui, pastor. Eu não vim lá no interior aqui não para brincar de ser crente, não. Só existe um que vive de aparência, é Satanás. Nós somos crentes de verdade e servimos a Ele com excelência. Então se você está aqui hoje, abra a boca para dar glória, levanta a mão para dar aleluia, e o Espírito de Deus trabalha no coração de quem adora. Não é emocionalismo, é o Espírito que transforma. Veja, Jesus. Aquelas jovens, nós lemos a Bíblia e vemos que Jesus agia dessa maneira. Não que ele dava bênção para pessoas, não. Jesus, ele chegava nos ambientes, ele via o que cada um necessitava e ele liberava a palavra. Se você está doente, receba a cura. Se você está angustiado, receba renovo. Se você está triste, receba alegria. Se você está sozinho, receba o Espírito. Então não tem como negar que essa palavra nos transforma. Não tem como negar que Jesus esteve e está em nosso meio. Eu sinto o Espírito Santo aqui.